Você está planejando sua próxima viagem internacional, a sua primeira viagem internacional? Esse vídeo é para você. Erros comuns que muitas pessoas cometem no planejamento e até mesmo de destino que podem atrapalhar a experiência da sua viagem. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre quais são esses erros, em quais lugares do mundo podem acontecer e te ajudar a não acontecer durante a sua viagem. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. E deixa nos comentários qual é o seu próximo destino. Vamos abordar 6 erros bastante comuns para você evitar durante o seu planejamento. O primeiro erro é comprar as passagens antes de planejar o roteiro. Sim, às vezes a gente se emociona, vê aquela promoção e compra logo para aproveitar o preço daquela passagem dos sonhos, né? Só que acontece que quando você vai, de fato, fazer o itinerário, fazer o roteiro da sua viagem, você às vezes encontra a vontade de passar por outros lugares também, né? Principalmente em alguns países que é bem possível fazer um roteiro com mais de um local. Quando você já compra sua passagem com antecedência, com ida e volta pelo mesmo aeroporto, isso pode te gerar um estresse na hora da roteirização e até mesmo incidir em gastos não previstos. Por quê? Digamos que quando você planeja um roteiro de quais lugares você quer visitar, você pode traçar uma estratégia de entrada por um local e saída por outro. Muitas vezes as pessoas acreditam que ao entrar por um lugar e sair por outro vai gerar um custo mais alto, o que não é verdade. Isso porque o custo que às vezes você vai ter de ir até um ponto e retornar para a cidade do aeroporto de retorno, que já foi a cidade que você chegou, pode ser maior. E também a questão do tempo que você perde nesses deslocamentos, né? Vou dar aqui um exemplo. Digamos que você vai para a Europa fazer sua Eurotrip e aí você quer passar por 3, 4 lugares, né? Países. Mas você compra sua ida e volta para o mesmo lugar, por exemplo, Portugal. Ou, né, qualquer outro lugar lá da Europa. Você vai ter que chegar, visitar, viajar para os outros lugares e retornar para o ponto inicial, sendo que muitas vezes você poderia sair economizando tempo e dinheiro do último ponto do seu roteiro. Então, entrar por Paris, fazer ali Londres, sair por Amsterdã é uma possibilidade. Quem vai aqui em destinos da América do Sul, para o Peru, chega por Lima, faz ali o interior, sai por Cusco. São muitas possibilidades e às vezes a economia pequena de tu sair e voltar pelo mesmo aeroporto não compensa. Erro 2, colocar muitos destinos num mesmo roteiro, principalmente se você tem pouco tempo. A ideia de uma Eurotrip, por exemplo, passando por vários países num curto período de tempo, encanta muitos turistas. Contudo, é super necessário que você faça um planejamento considerando o tempo que você tem, quantidade de dias que você vai ficar em cada um dos lugares e, além disso tudo, o tempo que você vai perder no deslocamento. Muitas pessoas têm como um roteiro dos sonhos Paris, Londres e Roma em 10 dias. O que fica muito inviável. Dá para fazer? Dá para fazer, mas você precisa também pensar na experiência que você vai viver durante esse tempo. Essas 3 cidades que eu citei são cidades imensas, que tem muita coisa para fazer. Se você compartimentar em 3 dias de viagem e ainda ter os deslocamentos, se torna muito pouco tempo para você explorar de fato a cidade e pode se tornar um pouco frustrante e cansativo também, porque tem alguns deslocamentos que são mais demorados, são mais longos, né? Então, considere isso, considere fazer uma primeira viagem ou montar o seu roteiro respeitando o tamanho dos lugares por onde você vai passar, separando uma quantidade de dias adequadas e se nesse mesmo itinerário não der para fazer, por exemplo, 3 grandes países, 3 grandes cidades de países, opte por fazer coisas mais viáveis no primeiro e deixar, por exemplo, Itália, que é enorme, tem muitas opções de turismo para uma segunda viagem. Erro 3, levar muitas coisas da mala. O problema aqui não é levar muitas coisas. Eu não sou fiscal de mala e detesto quem é. Mas quando você retornar para o Brasil, você nunca vai retornar com a mesma quantidade de coisas que você foi. Salvo exceções de pessoas muito controladas, a grande parte dos turistas vai trazer alguma coisa. Trazer uma lembrança, vai trazer algumas compras. A pessoa vai para os Estados Unidos, é óbvio que ela vai comprar várias coisinhas para trazer.
O turista vai para o Chile, é óbvio que vai querer trazer um vinho, né, que é tão forte lá, vai para a Argentina, vai para o Uruguai, vai trazer um alfajor. Então, esses são exemplos mínimos de coisas que as pessoas normalmente trazem. E se você já foi com a sua mala de 23 quilos, com 23 quilos, como que você vai voltar com mais coisas se já está com o peso no limite, né? Então, além de evitar todo o desgaste de ter que fechar uma mala com muitas coisas, tem também a questão de talvez você ter que pagar um excesso aí que não é barato não. Erro número 4, alugar um carro sem estudar as alternativas e o destino. Alugar um carro nos lugares para onde você está visitando talvez seja algo interessante. Tem toda a situação de autonomia que ter um carro ali à tua disposição te dá, mas às vezes pode se tornar algo bem complicado se você não estudar o destino no qual você usará esse carro. Em alguns países, o transporte público é bastante articulado, barato e eficiente, tirando que você fazer alguns deslocamentos de metrô vão propiciar menos tempo de deslocamento. De ônibus, você vai conseguir contemplar toda a movimentação da cidade e você não vai precisar se preocupar com algumas questões que alguns lugares vão trazer, né, se você tiver um carro alugado, como por exemplo, abastecimento, estacionamento, a questão do deslocamento mesmo, radares, pardais. Então, além de alguns lugares serem bem complicados a questão desse tráfego, a questão do estacionamento, você pode se tornar até mesmo refém, né, desse veículo que você alugou para te dar autonomia e também incidir em alguns custos que você não tinha como prever antes. Alguns exemplos, cidades como Roma, como Lima, que são cidades muito grandes, o tráfego ele é bem complexo, talvez se torne bastante estressante. Miami, embora tenha muitas pessoas que aluguem carro para fazer outlet, para ir para outros pontos, se você vai ficar poucos dias, vai só transitar na área ali mais turística, também não tem tanta necessidade assim, além de ser bem caro os estacionamentos privados. Outras situações, né? Alugar um carro para fazer alguns deslocamentos, alguns bate-voltas, também é necessário um estudo. Nem sempre é necessário. Às vezes o ônibus intermunicipal supre a sua necessidade por ter vários horários, ter uma rota bem efetiva e também ser mais barato no final das contas, já que você não precisa orçar gasolina, pedágio e tudo mais. Erro 5. Não levar dinheiro em espécie ou múltiplas formas de pagamento. Nos dias atuais, é muito prático você abrir uma conta global e simplesmente pôr dinheiro no cartão e viajar. É prático, é fácil e mais seguro, né? Porque você não precisa andar com aquela quantidade de dinheiro em espécie. Contudo, é necessário prever sim uma quantia em espécie na moeda local, pois mesmo em grandes cidades, às vezes se faz necessário alguns pagamentos em espécie. Cidades da Alemanha, por exemplo, até mesmo cidades grandes como Munique, nós encontramos algumas situações de lugares, de restaurantes que aceitam apenas pagamento em espécie. Além disso, tem alguns lugares, alguns países que também, para você fazer a utilização do transporte público, o pagamento tem que ser em espécie. Feiras de rua, alguns passeios, né, mais locais também têm essa necessidade de pagamento em espécie. Algumas entradas de alguns parques no Atacama, na Bolívia, no Peru, o pagamento dessas entradas tem que ser em espécie, não sendo aceitos o cartão. E aí outra dica aqui é sempre habilite também o cartão de crédito internacional. Pois embora ele não seja uma das primeiras opções, né, devido à taxa e tudo mais, vale a pena você ter mais uma opção caso você fique sem dinheiro, caso o seu cartão não passe em algum lugar e você não fique totalmente desamparado. Inclusive, eu vou deixar aqui um card que a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre os cartões da Nomad e da Wise. Erro 6. Comer somente em lugares turísticos. A comida é parte da experiência da viagem, né? E quando a gente vai num lugar que não é muito bem o que esperávamos, pode causar uma frustração enorme. Eu sei bem disso, porque a coisa mais triste de uma viagem é tu chegar num lugar, sentar, comer, pagar caro e ser ruim ou não estar ali dentro do que você esperava. Dessa forma, uma boa dica é fuja de restaurantes próximos a lugares muito turísticos. Tá ali na Times Square, tá próximo ali ao Coliseu, né, na Torre Eiffel. Então, esses lugares que reúnem muitos turistas e tem muitas opções gastronômicas
gastronômicas às vezes são mais caros e devido à grande quantidade de gente, a qualidade diminui. São os famosos pega turistas. Fuja desse tipo de restaurante, dá uma volta, vai um pouquinho para mais longe desses pontos turísticos que você sempre vai encontrar algum lugar com melhores valores e com uma culinária muito boa. A dica é: pesquise sempre os lugares antes de ir ou dá uma olhadinha rápida antes de chegar, vê ali como é que tá a avaliação, dá uma olhada no Instagram. Tudo isso ajuda bastante a conhecer um pouco de como esses restaurantes estão sendo avaliados. Sair da rota turística pode te trazer grandes surpresas, além de te ajudar a economizar. E outra dica, se você observar em algumas ruas que você está andando, uma grande movimentação num lugar pequeno, que não é tão famoso assim, muitas pessoas saindo com caixas, com o alimento dali, dá uma verificada, pois normalmente é coisa boa. Sempre que a gente passou, em alguns lugares e tinha esses restaurantezinhos, esses lugarzinhos bem pequenos e tinha muita gente saindo com coisas, com caixas, nós tivemos boas surpresas. E uma dica bônus, já que estamos falando sobre questão de restaurantes, de comida, Estude o destino que você vai ir em termos de como funciona essa cultura em relação aos restaurantes, em relação aos atendimentos, pois muitas vezes nós vamos para alguns lugares que tem uma cultura totalmente diferente da nossa, Você vai chegar nos Estados Unidos, o garçom vai te direcionar até uma mesa, a cultura de já chegar e sentar e escolher sua mesa em alguns lugares não funciona da mesma forma. Tem alguns lugares, por exemplo, o Uruguai, que são cobrados taxas por itens básicos, como por exemplo os cobertos, que são ali os talheres, aqueles itens básicos para você se alimentar. Aqui não é comum também. A questão da gorjeta é bastante importante, pois tem alguns lugares que é bastante cultural você dá a sua gorjeta, em outros não é tanto, o valor, até mesmo, que vai impactar no seu orçamento. Em alguns outros lugares, alguns outros países, algumas cidades, como por exemplo em Londres, em Roma mesmo, que você tem preços diferenciados quando você come no local ou quando você pede para levar, Então isso também é algo a se considerar. Vai tomar um cafezinho ali mesmo e pagar um pouco mais ou vai sair com café e pagar um pouco menos? Tudo isso também pode ser considerado por você. Esses foram alguns dos erros mais comuns que nós observamos, que nós cometemos em algumas viagens e que podemos assim ajudar você a não cometer na sua viagem. Deixa aqui nos comentários se você já cometeu algum desses erros, onde é que foi, e também não se esqueça de enviar esse vídeo para um amigo que precisa conhecer esses erros para não reproduzir durante a viagem. Até a próxima, tchau, tchau!